Bom, a gente vem vindo de uma sequência de preleções sobre caridade, né? Semana passada teve uma, fora da caridade não há salvação, e hoje a gente vai falar sobre caridade moral, caridade material, beneficência e piedade. Então eu vou começar pelo final, beneficência e piedade. Então, beneficência é o ato de fazer o bem. Tudo aquilo que a gente faz em prol das outras pessoas, inclusive de nós mesmos, é beneficência. E a piedade é o ato da compaixão, a misericórdia que a gente sente pelas outras pessoas, pelas situações, até pela gente mesmo. Então, quando a gente faz esse link, como é que a gente vai ter caridade se a gente não tiver essas duas virtudes? A gente precisa desenvolver dentro da gente essas duas virtudes. A caridade, como já foi explicado na semana passada, é a gente fazer o bem para as outras pessoas sem esperar nada em troca. Simplesmente pela intenção de ajudar. Aí eu fui dando uma pesquisada e eu achei bem interessante, porque assim, a palavra caridade, ela deriva de carita, né? E do latim é caridade. Só que existe o latim normal e o latim bíblico. E aí eu achei legal, porque ele fala assim, ó, o ato de amar como uma escolha e não como um ato natural. Então isso significa que nós temos o poder de escolher sermos caridosos. A gente aprende. Na tríade das virtudes, caridade, fé e esperança. A caridade é a mais importante. Porque ela nos aproxima de Deus e ela nos faz cumprir os ensinamentos de Jesus. Porque ele não pediu nada pra gente além de amar e ser caridoso. Aí a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Porque eu já mostrei, a semana passada ele falou de um dicionário, hoje eu peguei do latim, mas o que Jesus queria dizer com caridade? Aí os espíritos respondem, benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições e o perdão das ofensas. A gente ter a bondade para qualquer pessoa, independente de quem seja, está disposto a perdoar e, no final, perdoar. Quando a gente pratica, então, a caridade, a gente não vê diferença entre as pessoas. A gente não olha com olhos de julgar. E aqui ele divide assim, a caridade moral e a caridade material. Então, assim, o que é a caridade moral? A caridade moral é quando eu dou aquilo que eu tenho. Mas não que eu tenho dinheiro, carro, casa. É o que eu fui adquirindo em todas as minhas existências. Então, assim, a minha bondade, é a minha paciência, é a minha vontade de ouvir, é você acolher. Às vezes, um abraço é um ato de caridade. Às vezes, um olhar é um ato de caridade. Eu não sei se vocês já perceberam, às vezes a gente entra ou num hospital ou num supermercado, existe uma pessoa sempre limpando os espaços pra gente. Os banheiros do shopping. Quando a gente entra e fala para elas assim, bom dia ou boa tarde, elas ficam assim, ó, como assim, nossa, eu não sou invisível. Isso é um ato de caridade. É você trazer aquela pessoa, não para o mesmo nível que você, porque você é melhor. Você está mostrando que ela existe. Então, assim, os rapazes que limpam as nossas ruas, os coletores de lixo, todas essas pessoas no nosso dia a dia, eles passam como se fossem invisíveis se a gente não se atentar. Porque é fácil, né? Nós nos encontrarmos na rua e, oi, como vai? Tudo bem e tal. Mas e o bom dia? Olha, o carteiro, você precisa de um copo d'água? Você quer um copo d'água? Às vezes está um calor. Então, esses pequenos atos são atos de caridade moral e que não nos custa nada. Só que a gente precisa desenvolver isso dentro da gente. Eu achei também interessante, porque ele fala assim, ó, Santa Teresa diz que caridade é suportar as diferenças entre nós e nossos semelhantes,
palavra suportar é uma coisa pesada, né? A gente suporta uma dor, a gente suporta o calor. Você suportar uma pessoa. Então, assim, você tem que ir até o seu limite para tentar conviver com a diferença entre você e as outras pessoas. E essa caridade é a caridade mais difícil que tem. Porque você precisa estar disposto a isso. Você tem que olhar e tentar enxergar as pessoas. Tentar enxergar quem está ao seu lado, quem está longe. Às vezes é uma pessoa de dentro da sua casa. E você não se atenta ao que está acontecendo. Você se envolve com outras coisas. Então a caridade começa com a gente, começa com as pessoas que estão dentro da nossa casa, principalmente, e depois ela vai se estendendo. É como se fosse um exercício. Porque a caridade material é fácil. A gente pratica a caridade material por N motivos. Porque você, de repente, foi colocado numa situação constrangedora, alguém te pede na frente de alguém alguma coisa, porque você é obrigado, de repente, a contribuir com alguma coisa. Ou, às vezes, para você se ver livre, você acha mais fácil abrir a sua carteira e dar alguma coisa. Entendeu? Você vai ao supermercado para você não ficar mal na frente dos outros, vem o pessoal do Amigos do Bem, você fala, dá um pacotinho de arroz aí e passa. Então, essa caridade material, ela é fácil. Você resolve fácil. O difícil é a intenção que você está colocando nisso. Porque assim, espiritualidade aproveita tudo. Se eu abrir a minha carteira, der R$5 para uma pessoa que está na rua, só porque ela não para de me pedir, isso não está vindo do meu coração. Eu só estou tirando isso do meu caminho. A espiritualidade vai aproveitar esses R$5 que está sendo dado para ela. Como lição, como atitude. Às vezes a pessoa que está recebendo, isso é um exemplo, tá? É uma pessoa orgulhosa. E ela precisa, naquele momento, exercer a sua humildade, porque daquele valor que eu dei com desdém, é o alimento de uma pessoa amada dela. Então, a espiritualidade aproveita para que ela exerça a humildade, e o meu ato, mesmo sendo negligente, está sendo aproveitado. Mérito, talvez eu não tenha nenhum. Aprendizado, com certeza nenhum. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Ah, não é porque a pessoa está precisando... A gente pensa assim, né? Ah, a pessoa está precisando de dinheiro, eu quero arranjar um trabalho. A gente precisa fazer isso... até você fazer uma colocação de uma pessoa num trabalho, uma indicação de uma pessoa, você ensinar aquilo que você sabe, é uma caridade moral. Você inclui essa pessoa numa sociedade. A maioria das pessoas, elas são excluídas. E a gente entende a caridade de dar o dinheiro como se fosse uma esmola. E a gente não pode pensar assim. A gente, lógico, você não vai poder querer pregar alguma coisa e querer ensinar para uma pessoa que tem fome, que está doente, que precisa de um remédio. Então você supre essa primeira necessidade, mas você está aberto a recolocar aquela pessoa. Você tem que estar aberto a doar aquilo que você tem de melhor. Né? Quando a gente fala assim, às vezes a gente faz as verificações e a espiritualidade indica trabalhos voluntários. O trabalho voluntário é aquele em que você se doa, mas você aprende muito. É onde você aprende a agradecer as coisas que você tem. O seu aprendizado não está sendo pelo sofrimento. Né? Ele está sendo através de uma outra pessoa. E essa pessoa merece o nosso respeito. Porque às vezes ela tem uma condição muito melhor. As coisas que a gente aprende, as coisas que a gente vai trazendo, as virtudes que a gente traz para a nossa vida, ninguém tira da gente. Talvez por algum deslize, talvez por alguma coisa mal pensada, lá na frente elas sejam bloqueadas. Para que numa outra existência eu tenha que aprender outras coisas, eu tenha que valorizar outras coisas. Mas isso ninguém tira. Agora o que é material, a gente não leva. Então tem uma diferença entre essas duas coisas. O que é moral, a gente doa, porque é nosso. Então você doa e aquilo se multiplica. A caridade material, nós somos detentores. Então assim, nesse momento eu sou detentora da minha casa. Ela está sob a minha guarda. O meu carro está sob a minha guarda. A minha conta bancária está sob a minha guarda. Mas a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Muita gente perdeu casa. As pessoas tinham. Ninguém tinha mais dinheiro, ninguém tinha mais roupa.
Então, essas coisas, elas são nos dadas de acordo com os nossos méritos, as nossas conquistas também. Né? Nós não podemos esquecer que nós somos merecedores disso. A gente trabalha, a gente estuda e a gente vai conseguindo coisas materiais. Mas essas coisas não são as mais importantes, porque elas não nos pertencem. Hoje a gente tem tudo, amanhã a gente morre e, sei lá, os nossos filhos vendem tudo aquilo que a gente teve uma vida inteira trabalhando, economizou e vão gastar tudo no Caribe, tudo coisa que a gente não fez. Tudo bem, beleza. Mas assim, aquilo não era meu, eu não levei, vai passando de mão em mão. Então, o que é material é roda da vida. E quando a gente fica atento, mas às vezes eu não, sei lá, eu não tenho como chegar perto de uma pessoa, eu não tenho condições financeiras de fazer alguma coisa. Quando a gente está propenso, a espiritualidade roda, gira e vai nos dando mecanismos. E assim a gente vai se transformando em braços de Deus, né? Porque assim, Deus não consegue vir aqui e abraçar cada um de nós, mas Ele consegue fazer com que eu abrace você, com que eu abrace você, com que eu ajude você. Então a gente vai se transformando em braços de Deus e isso é muito legal. Isso é muito bonito. A gente precisa estar aberto a enxergar essas oportunidades. Se a gente se fechar no nosso mundo, achar que vamos julgar o que as pessoas fizeram, a gente nunca julga a pessoa, a gente julga o que ela fez, a atitude, porque senão ficaria muito solto, né? Então assim, a pessoa fez isso, eu não posso julgar, porque eu não sei o que eu fiz, e eu não sei o que eu faria naquela situação. Mas a situação, se ela é errada, então ela entra em julgamento, ela entra em discussão e a gente tenta consertar. São coisas muito interessantes para a gente parar e pensar, né? Eu vou encerrar contando uma história que vem bem de encontro a isso que a gente está falando, né? Algumas coisas e algumas formas de exercer a caridade que a gente nem pensa, passa despercebido no nosso dia a dia. Então, assim, uma sala de aula com mais ou menos uns 20 alunos. E tinham crianças de todas as classes sociais. E chegou um que era o mais abastado, com um relógio top. Era o mais bonito que tinha na época. E começou a mostrar para todos. Então, cada pessoa reagiu de uma maneira. Um pegou e quis experimentar, achou bonito, o outro não ligou, tal. Mas teve um que ficou muito incomodado com aquela situação. Por quê? Porque ele trouxe. O que ele fez? Na primeira oportunidade, ele pegou o relógio e colocou no bolso. E a aula foi decorrendo até que o dono do relógio sentiu falta. Levantou-se e foi até o professor. E falou, olha, eu deixei o meu relógio aqui, mostrei para todo mundo e meu relógio sumiu. Aí o professor falou, então nós vamos fazer o seguinte, todos vocês vão ficar de pé e vão fechar os seus olhos. E eu vou colocar a minha mão e vou revistar todos vocês, até encontrar o relógio. E assim foi feito. Aí, no decorrer de um tempo, esse mesmo aluno encontrou com o professor e falou, mestre, o senhor se lembra de mim? Eu sou fulano de tal. Aí o professor olhou para ele e falou assim, eu não me lembro de você. Desculpa, mas são tantos alunos. Aí ele falou assim, eu sou aquele aluno que naquele dia que o senhor fez a revista, pegou o relógio. O senhor encontrou o relógio no meu bolso. E eu fiquei tão emocionado, assim, fiquei tão grato, porque o senhor pediu para que todo mundo fechasse os olhos. O senhor achou o relógio no meu bolso e não fez nenhum comentário. Não me agrediu, não contou para ninguém que eu tinha feito isso. Não falou nada, simplesmente devolveu. O senhor consegue se lembrar de mim agora? Aí o professor fala para ele assim, eu ainda não me lembro de você. Porque quando eu pedi para que todos vocês fechassem os olhos, eu fechei os meus também. Então ele não sabia quem tinha pego o relógio. Para ele não era importante quem tinha feito. O importante para ele era devolver, consertar o que estava errado e fazer com que aquilo nunca mais se repetisse. Então eu acho que é uma prova de caridade tremenda, né? Não houve uma exposição,
o bem foi restituído e as coisas ficaram normais. E ainda o garoto se transformou num professor, que ele conta, né? Eu quis ser professor baseado no seu ensinamento. Então, de uma atitude que poderia ter gerado maior confusão, ter dado maior encrenca naquele momento, ele conseguiu fazer várias coisas boas. E é isso que a gente tem que pensar. Por menor que seja o nosso ato, por menor que seja a nossa atitude, a gente precisa dar o primeiro passo. A gente tem que estar predisposto aí. E lembrando sempre que a caridade, ela é uma escolha. Assim como amar, assim como aprender, assim como a gente estudar. Tudo na vida é uma escolha. Até quando a gente resolve não escolher, a gente está escolhendo. Tá bom? Então, assim, eu queria que vocês tivessem uma semana muito próspera, que vocês realmente fossem os braços de Deus, que eu também fosse os braços de Deus, porque às vezes a gente fala, mas a gente entra nessa onda do dia a dia e esquece de ver. Então, quando a gente faz uma preleção aqui, a preleção não é para vocês só. É para vocês ouvirem e pensar, mas ela é para mim. Eu tive que estudar, eu tive que pensar, ler, pesquisar e ter que me ouvir falando. Então, muitas vezes ela é mais para mim do que para todo mundo que está aqui. Mas assim, que a gente tire essa lição, que a gente consiga ter uma semana cheia de prosperidade, cheia de oportunidades, que as pessoas que cruzarem os nossos caminhos, que a gente possa se entregar um pouquinho e que a gente encontre na nossa jornada alguém que queira se entregar para a gente. Bom?